Oi pessoal, eu sou o Dr. Felipe Valente, médico de família na região de Curitiba, e esse é mais um Doutor Informação. Nós vamos falar hoje sobre videogame. Videogame faz bem? Videogame faz mal? Faz as pessoas ficarem mais violentas? Videogame pode viciar? Então vamos lá. A primeira noção que a gente tem que ter é que é uma coisa que vai estar sempre em debate, porque é um tema muito abrangente. É como você perguntar, por exemplo, sobre comida. Comida faz bem? Comida faz mal? Depende do tipo de comida, depende da quantidade, depende do que você considera comida. Isso porque dentro dos videogames tem muitos tipos diferentes. Jogos para criança, jogos interativos, jogos de estratégia, jogos de primeira pessoa, jogos de terceira pessoa, jogos de ação, jogos de quebra-cabeça. Então por isso a gente tem que tomar muito cuidado com as generalizações nesse tipo de assunto. Mas vamos seguir. Então um dos medos que normalmente são pais que apresentam com relação aos filhos, crianças ou adolescentes, é a possibilidade deles estarem viciados nos jogos. Isso pode acontecer? Pode. Assim como diversos tipos de entretenimento, como música, internet, seriados, filmes, o videogame também poderia ser viciante. Você vai suspeitar que possa estar sendo viciante se a pessoa estiver fora do padrão que seria considerado normal para o dia a dia dela. Então se você for pegar como exemplo uma criança, o que você espera de uma criança normal? Que ela esteja se alimentando bem, que ela esteja dormindo bem, que ela esteja indo bem no colégio, que ela esteja fazendo atividade física, que ela tenha convívio social com amigos e familiares e que ela auxilie nas tarefas do dia a dia da casa. Se tudo estiver acontecendo de maneira adequada, ela provavelmente não tem um vício. E é interessante que a maioria dos estudos não foca em quantidade de horas. Uma pessoa pode jogar poucas horas por semana videogame e já está viciada porque isso está prejudicando o que ela precisava fazer e ela não está fazendo. E às vezes uma criança tem bastante tempo livre, passa a maior parte desse tempo jogando videogame e isso ainda assim não está atrapalhando o funcionamento normal dela. Tudo bem, mas e o fato dos videogames deixarem as pessoas antissociais? Sobre isso, eu coloquei um estudo de 2011 aqui na descrição do vídeo, da Elsevier, que comenta que existe uma certa relação entre pessoas que jogam videogame e são mais introvertidas ou têm menos convívio social, mas não que o videogame cause esses problemas. Mas a maioria das pessoas que têm algum problema social, que são mais introvertidas, acabam buscando os videogames como uma maneira de entretenimento. Ah, mas a maioria das crianças que jogam videogame acaba indo mais mal no colégio, não vai? Não! Inclusive tem um estudo de 2014, da Plus One, que estudou mais de 192 mil pessoas e não encontrou nenhuma relação entre desempenho acadêmico e uso ou não de videogame. Tá, mas e com relação aos benefícios? Os videogames realmente fazem bem para alguma coisa? Então eu também estou colocando na descrição um estudo de 2014 que comenta sobre diversos benefícios possíveis com o videogame. Isso varia muito se é um jogo online ou se é um jogo offline, o tipo de jogo, quais habilidades que o jogo requer, mas sim, de acordo com o que a pessoa acaba utilizando mais naquele jogo, ela vai ter um desenvolvimento maior daquela área. E essas áreas variam muito de acordo com o jogo. Alguns desses benefícios podem ser redução de estresse, aumento de resolutividade nas tarefas que inicia, melhor senso de direção, melhora de tempo de reação, melhora de raciocínio lógico e inclusive aumentar a interação social. Existem vários outros estudos menores, inclusive, que indicam que cirurgiões que jogam determinados tipos de videogame vão melhor em cirurgia por vídeo do que aqueles que não jogam videogame. Ok, mas e os jogos violentos? Eles realmente deixam as pessoas mais violentas? Não. Existem diversos estudos menores, mas a grande maioria com grandes vieses, seja pela quantidade de pessoas ou seja pela metodologia utilizada, que sugerem um aumento da agressividade imediata. Ou seja, logo após que a pessoa para de jogar, ela pode ter um nível maior de agressividade. Também coloquei link de alguns estudos aqui embaixo, se quiserem fazer avaliação, mas a grande maioria dos achados é pouco significativo quando relacionados com outros fatores ou com outros modos de entretenimento. O que pode acontecer é de jogos violentos já atraírem um público que já é mais violento, que já tem tendência a ser mais violento, e por isso haver essa relação, mas também não como causa e efeito. E um dos dados interessantes é que tem um estudo japonês de 2008, que comenta que não é importante ou preocupante a quantidade de violência que existe num jogo, mas a maneira como aquela violência é apresentada. Mas um dado muito interessante é de um estudo de 2016, que eu também coloquei aqui nos comentários, que conseguiu identificar que os jogos podem inclusive diminuir a violência. Isso porque, de modo geral, as vendas de jogos violentos vêm cada vez aumentando mais, mas a violência interpessoal não vem aumentando. Além disso, na época de grandes lançamentos de jogos considerados violentos, existe uma redução da violência. A teoria do autor é que menos pessoas sofrem ou cometem crimes nessas épocas, porque elas ficam em casa jogando videogame. Então não tem ligação nenhuma entre violência e jogos de videogame? Infelizmente tem. O que se tem observado, agora não em estudos ainda, mas dados recentes, diretos da internet, de fóruns, das redes sociais ou dentro mesmo dos jogos online, é que ultimamente tem se aumentado muito a ocorrência dos chamados jogadores tóxicos. São aquelas pessoas que ao invés de jogar para se divertir, só querem atrapalhar ou reclamar dos outros, ou
ou então entram em jogos que estão sendo transmitidos online simplesmente para sacanear com aquela pessoa que está fazendo a transmissão. Mas isso não parece ter os videogames como causa, mas sim como a comunidade dos gamers acaba vindo se desenvolvendo. Então, resumindo, para os pais responsáveis, pegando as dicas que a Academia Americana de Pediatria indica, o importante é você estar sabendo que tipo de entretenimento teu filho está tendo, seja videogame ou outra coisa. Mas com relação aos videogames, entenda que jogo que ele gosta, se possível jogue uma vez ou outra, entenda o que funciona, como é que acontece aquele jogo e que tipo de interação ele tem com outras pessoas, para você entender melhor e caso exista algum problema, você poder identificar cedo. Não impeça o teu filho de jogar simplesmente porque você acha que ele está viciado ou acha que o jogo pode ser violento. Veja o jogo, vá lá, tenha contato, entenda o que acontece mesmo no jogo e depois que você fizer uma avaliação, você vai conseguir entender melhor se é válido ou não o que o teu filho está jogando. Nesse processo você já avalia se o resto da vida do teu filho está funcionando bem ou não. Verifique se tem outras causas que podem estar interferindo nessas outras coisas que talvez não estejam tão bem. Se não houverem outras causas, é possível que o videogame possa estar atrapalhando. Mas não coloque o videogame logo de cara como vilão. Tendo esse contato com seu filho, você vai poder aprender muitas coisas. Inclusive que jogo online não dá para pausar. E a partir daí você vai poder conversar com ele para ele fazer tudo o que ele tem que fazer. E ao mesmo tempo vocês vão poder combinar os momentos para ele poder jogar sem precisar ser incomodado. E para vocês, crianças, jovens, os gamers em geral, expliquem para os outros o que vocês estão jogando. Joguem o jogo para se divertir, não se tornem jogadores tóxicos, pra gente não dar motivo para falarem mal de uma coisa que pode ser tão divertida. Ficou claro? Se tiver mais dúvidas, manda pra gente. Então siga a nossa página, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos, e eu vejo vocês na próxima no Doutor Informação, porque conhecimento é o melhor remédio.